Abra sua Bíblia no livro de João. Evangelho de João, capítulo de número 13, versículo 14, 15 e o versículo 16. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Todos já acharam? Que já achou, diga amém. Diz assim: pois se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros. Versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, te digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Podeis tomar os vossos lugares, por gentileza, adorando a Deus. Conecte-se com os céus agora. Coloque o seu telefone no modo avião, ou então desligue, para que nós possamos aproveitar o máximo possível desse momento tão ímpar e ao mesmo tempo tão curto. Queridos, nós estamos, essa semana é a semana que se comemora da Páscoa, a semana onde nós relembramos que um dia Jesus morreu por nós. E em todo o mundo ocidental é lembrado a grande importância do ato que mudou a história da humanidade. Como o próprio João já havia falado no seu evangelho logo no começo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí nesse contexto de obra salvadora, salvífica, a Bíblia diz que Jesus, quando estava entrando nos dias da sua crucificação, ele reúne com seus discípulos para que ele pudesse dar a eles a última ceia, para que pudesse oferecer a eles a última comunhão, porque Jesus estaria prestes a morrer. Jesus estava prestes a fazer algo que a eternidade, os céus, o universo, a terra seriam abalados. Então Jesus chama os 12 e diz assim: nós vamos fazer agora a última ceia. E ele reúne todos os 12, ninguém ficou de fora. E quando ele se reúne, a Bíblia diz que ele começa a dizer: olha, chegou a hora, eu vou morrer. Eu reuni vocês aqui sexta-feira para dizer que eu vou morrer. É chegado o grande dia que os céus, a terra, o inferno, o universo vai contemplar o maior ato que já aconteceu na eternidade. Aí Jesus diz o seguinte, naquele momento de Santa Ceia, ele diz: porém um de vocês será o meu traidor. Cria-se uma confusão entre os discípulos. Ora, todo mundo estava ali para participar da ceia, um momento de comunhão, era Páscoa, uma festa nacional da nação de Israel. E Jesus disse: olha, um de vocês vai me trair. O impacto foi muito grande. E eles começam a dizer: mas sou eu, Senhor?
será que é eu? Será que sou eu? Será que é o fulano? Será que é Pedro? Quem será que vai te trair? Jesus se cala. João, o discípulo amado, coloca bem próximo de Jesus, no colo de Jesus, e diz: mestre, diz só para mim, quem é que vai te trair? Aí Jesus olha para João, tudo indica que ele falou em voz baixa, porque ninguém ouviu. Ele disse: João, aquele que comigo meter a mão para pegar o pão, esse é que vai me trair. E João começa a observar, aquela Santa Ceia seria o ápice da comunhão, seria o ápice da coinonia entre o mestre e os seus discípulos. Se tornou naquele momento um constrangimento para todos. Judas vai, mete a mão no vaso junto com Jesus e pega o pão. E quando termina aquela ceia, Judas, como diz a palavra de Deus, já tocado no seu coração por Satanás, vai entregar e trair Jesus por 30 moedas de prata. Esse é o cenário da última Santa Ceia. Este foi o cenário que estava mostrando o caminho e um resultado que após 3 dias iria se consumar. Então, queridos, aquela Santa Ceia, ela foi muito significativa. Aquela Santa Ceia foi uma ceia que Jesus, ele estava ceando com inimigos, pelo menos 2. Judas, que o traiu, e Pedro, que o negou. Queridos, às vezes, por incrível que pareça, nós estamos em um ambiente onde a comunhão ela tem que ser vivida, vivenciada, onde a comunhão com o nosso Deus, onde a comunhão com o Pai tem que ser sentida como um culto como esse. Nós estamos aqui nesta noite para entrar em uma profunda comunhão com o Senhor. Nós viemos para este culto não apenas para fazer uma lavagem, uma higiene mental, não. Nós viemos aqui para estar em comunhão com Deus. Nós viemos aqui para sentir a graça, o poder, a misericórdia. Mas às vezes nós estamos em um momento tão importante, mas infelizmente nos comportamos como inimigos. Parece que não é verdade. Parece que não tem nada a ver o que eu estou falando. Mas também não tinha nada a ver o que aconteceu com Jesus no dia daquela Santa Ceia. Jesus estava ceando com os seus inimigos. Judas sai dali e vai direto ao sumo sacerdote e vai dizer: olha, eu sei aonde ele vai passar a noite, eu sei aonde ele vai estar orando. Quantos de nós, ao invés de aproveitar esse momento de comunhão, fechamos o nosso coração? Quantos de nós, ao invés de aproveitar esse momento de êxtase espiritual, ficamos aqui, martelando, dizendo de novo a mesma coisa? Eu só vim por causa da minha mulher, eu só vim por meu marido não me perturbar, eu só vim porque o papai disse que ia me dar uma surra. Aproveite esse momento. Aproveite esse momento de comunhão, aproveite esse momento onde Deus está te convidando a você mostrar que você e Ele são uma só carne, uma só pessoa. Como disse Jesus, eu e o Pai somos um. E aquele que está em mim e eu nele, este tem a vida eterna.
como em um momento de comunhão havia um traidor e um negador. A Santa Ceia que Jesus proferiu era uma Santa Ceia do sacrifício. Aquele momento que antecedia a crucificação revela. Só tenha cuidado para essa criança não pegar, deixa ela à vontade, mas fica só um sentado bem aqui, por favor, mas deixa ele à vontade. Isso. Tem que ter criança na igreja, tá, pessoal? Igreja sem criança não vale. Só tenha um cuidadozinho, só fica ali perto. Então vocês estão entendendo, queridos? Aquela Santa Ceia era a Santa Ceia do maior sacrifício que foi feito por alguém na cruz do Calvário. Por quê, pessoal? Queridos, Jesus estava dizendo o seguinte: eu vou morrer, eu vou pagar o preço, eu vou entregar a minha vida em prol de todos aqueles que um dia foram criaturas de Deus. Eu vou me tornar maldito por todos. Aquela Santa Ceia, ela estava prevendo algo tão bizarro que nunca tinha acontecido. Jesus iria entregar a sua vida. Jesus ia fazer com que aquela comunhão que ele tinha com o Pai fosse rompida. Era a Santa Ceia do sacrifício. E às vezes nós também não queremos sacrificar nada por Jesus. Às vezes a gente não quer sacrificar nada. A gente não quer sacrificar o namorado, a gente não quer sacrificar aquele negócio, a gente não quer sacrificar aquele acerto que fizemos lá fora. A gente não quer negociar, a gente não quer sacrificar o nosso amor, a nossa dedicação. Às vezes a gente não quer sacrificar nada. A gente só quer as bênçãos de Deus, mas não quer sacrificar tempo, não quer sacrificar bens, não quer sacrificar a família, a gente não quer sacrificar nada. A gente só quer as bênçãos de Deus. E Jesus sacrificou tudo. Jesus sacrificou a sua comunhão eterna. Eu não consigo entender, mas imagine algo nesse sentido. Nunca Jesus tinha se separado de Deus de eternidade a eternidade. Mas ia chegar um momento que o próprio Jesus ia dizer o seguinte: meu Pai, por que tu me abandonaste? Eu não sei se você consegue entender esse momento. Jesus não estava com medo da morte, pessoal. Jesus não estava com medo da cruz. Jesus não estava com medo dos cravos, não. O que Jesus estava dizendo era: Deus, Pai, eu nunca me separei de Ti. Eu não sei o que é isso, mas está chegando um momento que eu vou dizer: Tu me abandonou. Aquela Santa Ceia era a ceia do maior sacrifício, o holocausto de Jesus na cruz do Calvário. E nós, que sacrifício nós fazemos para estar em comunhão com o Senhor Jesus? Não, pastor, também é demais. Já está bom, já vim para o culto no domingo, não sei o que mais o que. Eu não quero nada. Eu quero saber se isso vale o sacrifício que Jesus fez por você. É você que vai decidir. Aquela ceia era a ceia da revelação. Parecia que tudo estava escondido. Um cenário perfeito
para que todo mundo se escondesse atrás daquele movimento. Mas aquela Santa Ceia, ela revelou algo tenebroso. Porque o Deus que revela, Ele está aqui nesta noite. Nós não podemos enganá-lo. Eu posso enganar meus familiares, eu posso enganar meus amigos, eu posso enganar o meu pastor, eu posso enganar todo mundo, mas eu não posso enganar Deus. Aquela ceia foi a ceia da revelação. Quando tudo parecia legal, quando tudo parecia dentro do organizado. Jesus tinha dito para Pedro, Tiago e João: olha, eu vou fazer uma grande ceia. Seguinte, vocês vão até aquela casa bem ali. Lá vocês vão encontrar, né, um senhor. Vou dizer: olha, prepara a mesa, deixa tudo aí, esse espaço aqui, deixa tudo organizado, porque eu vou fazer uma grande ceia. Estava tudo certinho, parecia que estava tudo certo. Mas aquela ceia revelou que havia um traidor sentado à mesa de Jesus. Aquela ceia era a ceia da revelação. Nós temos que entender, queridos, que o nosso Deus, Ele sabe tudo. Tudo está patente aos olhos do Senhor. Nós não podemos nos esconder do Senhor. Eu não posso me esconder do Senhor. Eu posso me esconder da minha esposa, mas eu não posso me esconder de Deus. Será que Deus nesta noite está falando alguma coisa para você? Será que o Espírito de Deus está falando algo para você hoje? Será que você entende o valor de estarmos aqui celebrando e lembrando que o nosso Deus, Jesus Cristo, um dia se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai? Será que tem significado para você esta noite? Porque para Judas não tinha. Judas, ele estava desconectado da comunhão daquela ceia. Por isso que às vezes eu peço para vocês, se desconecte um momento só. Porque às vezes a pessoa está no culto, mas não está no culto. Às vezes está todo mundo adorando, mas ela não está adorando. Às vezes esse momento que é de profunda comunhão, você pergunta para ela, ela não sabe que hino foi cantado, a leitura que foi feita, não sabe quem foi o pregador. Pasme, mas isso acontece. Judas estava na comunhão, na mesa da comunhão, mas ele não estava em comunhão com o Senhor. Aquela ceia era a ceia que revelou quem era quem. Aquela ceia era a ceia da humilhação. Mas por que, pastor, era a ceia da humilhação? Porque aquela ceia, ela estava a um passo de se cumprir o que o próprio apóstolo Paulo tinha explicado. Ele se esvaziou, o Deus eterno, o Deus poderoso, o Criador do universo, se esvaziou de toda a sua glória. Porque a Bíblia diz lá em João capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Lá no João 1 diz que todas as coisas foram criadas por Ele, pelo sopro da sua boca, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus era a palavra criadora de Deus na eternidade. E aí o que é que acontece?
Ele se desfaz de toda a sua glória, ele se desfaz da sua majestade. A Bíblia diz que ele se humilha. A Bíblia diz que ele deixa o seu trono e vai virar um escravo, um servo. Aquela ceia, queridos, amados irmãos, revelou que ele, o Senhor, o Deus da eternidade, deixou a sua glória, morreu na cruz, pegou sobre ele todos os nossos pecados, se tornou maldito por nós. Na visão macabra de Isaías, há 200 anos antes do acontecimento, Isaías viu o cenário: um homem na cruz, não havia parecer e nem formosura, um daqueles que nós negamos a sua existência. Eu vejo Isaías olhando para aquele Calvário, Gólgota, Monte Caveira, um homem sendo vilipendiado, maltratado, chicoteado, cortado, vilipendiado, e olhando, meu Deus, que cena macabra. Ei, o Deus eterno se esvaziou da sua glória, se fez homem e habitou entre nós, e naquele momento ele provou o que realmente ele veio fazer. Ele chama os seus discípulos, incluindo aquele que iria traí-lo, incluindo Pedro, que iria negá-lo, incluindo Tomé, que não iria acreditar nele. Só creio se eu ver as marcas nas mãos e o furo no seu lado. Jesus teve que se apresentar novamente para eles e dizer: Tomé, vem cá, olha a palma das minhas mãos, mete a mão do meu lado, para que tu saibas que eu sou o Senhor que ressuscitei. Por esses, Jesus disse: agora todo mundo fica aqui enfileirado, eu vou lavar os pés de vocês. Eu vou mostrar para vocês o que eu fiz para que vocês hoje pudessem ter vida eterna em mim. Jesus começa agora a lavar os pés, porque aquela ceia era a ceia da servidão. Jesus disse assim: quem quiser ser servido, que sirva primeiro. E ele deu o exemplo, porque lavar os pés não era algo normal. Quem lavava os pés eram os escravos, quem lavava os pés eram os empregados, quem lavava os pés eram os servos. Fique em pé em nome do Senhor Jesus. Será que nós podemos nessa noite entender que nós temos que ser servo? Será que nós podemos entender que nós fomos salvos por Jesus para servir os seus irmãos, servir o teu irmão? Olha para o seu irmão, vê se você tem coragem de falar isso, mas olhando dentro do olho dele. Olhe dentro do olho dele e diz: meu irmão, deixa eu te servir. Olha no olho do teu irmão e diga: eu posso ser teu servo. Não, olha aqui, ei, olhe para mim aqui, olhe para mim aqui, olhe para mim aqui. Porque isso não é uma frase de efeito. Jesus disse: assim como eu lavei os pés de vocês, vão e façam o mesmo. Eu vou aprofundar mais agora. Escolha uma pessoa, olha nos olhos dela,
porque agora vai ser forte. E diga assim para ela: permita que eu seja teu escravo. Ah não, pastor, não, aí já é demais. Jesus disse: eu fui servo de vocês e vocês têm que ser servo dos outros. Eu me escravizei por vocês, seja escravo também dos outros. Se sinta servo, se sinta escravo. É difícil, né? É difícil, né? Mas olha o que Jesus falou. Escute aqui. Olha o que Jesus falou. Porque eu vos dei exemplo, vos lavei os pés, deveis vós também lavar os pés uns dos outros. O que Jesus estava querendo dizer é o seguinte: eu lavei como servo, como escravo, façam vocês a mesma coisa. Sintam-se servos, sintam-se escravos. Meu Deus, eu tenho que falar, vem cá, Mateus Tapajós, permita que eu seja teu escravo. Amém? Foi isso que Jesus quis falar. Aquela ceia era a ceia da servidão. Quantos podem dizer glória a Deus? Não, pastor, ser servo de quem eu gosto, tudo bem. Ser servo do meu amiguinho que me convida para as festas, tudo bem. Mas ser servo do meu inimigo, não. Jesus foi servo de Judas, o traidor. Jesus foi servo de Pedro, o negador. Jesus foi servo de Tomé, aquele que não acreditou nele. Parece dura, mas é a verdade. Foi o último conselho que Jesus deu para os seus discípulos antes de subir a cruz do Calvário. Não poderia ter outro melhor conselho, não poderia ter outra melhor indicação. E aquele lava-pés significava o amor indescritível que Jesus tinha pelos seus discípulos, incluindo Judas. Quando Judas foi ao encontro de Jesus no Getsemane, no Monte das Oliveiras, porque os guardas não conheciam Jesus, era noite. Jesus era uma figura como qualquer outra. Então, como era noite, alguém precisava sinalizar quem era Jesus. Então Judas pega o séquito dos guardas e diz assim: aquele que eu beijar, este é o Cristo, pode prendê-lo. Mas aí, até aí tudo bem. Era o cronograma daquele momento trágico. O mais importante foi o que Jesus disse para Judas. Quando Judas beija Jesus, Jesus disse para Judas: amigo, tu me trai com um beijo. Amigo, tu me traíste com um beijo. Judas sabia que estava traindo um amigo. Aquele lava-pés significava o amor incondicional, o amor ágape, um amor que é indescritível, um amor que Jesus requereu de Pedro e Pedro não pôde lhe dar. Quando Jesus ressuscitou, encontrou Pedro na margem do rio e perguntou: Pedro, tu me amas? Ou então: Pedro, ama-me, agapô, ama-me com amor ágape. Pedro disse: eu não consigo te amar com amor ágape, eu só consigo te amar com amor filé.
Jesus não se conteve e perguntou a segunda vez: Pedro, tu me amas com amor ágape? Pedro, ama-me, agapô. Pedro disse: eu não consigo te amar, eu só te amo com amor filéu. E Jesus disse: eu vou te perguntar a terceira vez. É como se Jesus estivesse implorando: Pedro, por favor, tu precisa me amar com amor ágape. Jesus pergunta a terceira vez: Pedro, tu me amas, agapô? Pedro disse: Senhor, deixa pra lá, eu te traí, eu neguei, eu não consigo te amar com amor ágape, eu só consigo te amar com amor filéu. Foi isso. Jesus poderia ter dito: então vai embora, vaza daqui. Não. Jesus disse: serve, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Jesus não desistiu de Pedro, e Ele não vai desistir de você. Jesus não desistiu de Pedro, também não vai desistir de você.